Deus colocar algo em meu coração, algo que fizesse primeiramente também uma transformação na minha vida. E ao longo dessas semanas, eu acho que muito também, acho não, certeza, muito pelo novo estilo de vida, posso te dizer, ou pela nova forma de estar. É muito comum nós, como seres humanos, nós criarmos padrões, não é? Nós criamos padrões no quê? No sentido, na hora que vamos acordar, na hora que vamos tomar o pequeno almoço. Nós queremos deixar tudo padronizado, né? E a nossa vida humana aqui na Terra basicamente ronda em cima dos padrões, não é? E nós, muitas das vezes, nós também queremos limitar a ação de Deus, o poder de Deus, em cima daquele padrão que eu e você criamos para as nossas vidas, né? Só que o reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus, ela é totalmente diferente, né? Jesus é o nosso padrão supremo, mas nós não podemos jamais limitar a ação dele, a soberana vontade dele, o desejo dele sobre aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, não é? Então, pensando nisso, que nós, cada dia que passamos, a nossa vida nos faz criar esse tipo de rotina, esse tipo de planeamento, essa forma de viver, de estar. E muitas das vezes, se a gente não tiver um cuidado, se a gente não tiver orando, lendo a palavra, praticando a palavra, a gente quer que tudo aconteça ao nosso modo, da forma como nós queremos, né? Pensando nisso, o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração uma passagem muito conhecida, da qual há muito que nós podemos aprender, e a palavra do Senhor, ela se renova, né? Cada vez que nós lemos, nós podemos ler 10 vezes o mesmo versículo. Toda vez que nós lermos, com o entendimento do Espírito Santo, o Senhor vai falar de uma forma diferente conosco. E glória a Deus por isso, né? Então, pensando nisso, o Senhor me levou até a passagem em Marcos 5. Eu vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia, seu telemóvel, smartphone, para poder acompanhar essa passagem. Marcos 5, do versículo 24b em diante. Vou dar um tempinho para que você possa procurar. Então, Marcos 5, todos encontraram? Amém? Basicamente, essa é uma passagem muito conhecida nos nossos 3 evangelhos. O evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. O que diferencia da forma como ela é narrada é a visão que cada um dos autores escreveram, né? Se a gente observar, Mateus escreve muito para o povo judeu da época, né? Seguindo aquela escrita para que o povo judeu entendesse. Mateus tem uma linguagem mais judia. Marcos escreve aos gentios, né? E aos romanos. Lucas escreve destinado já com uma linguagem mais para os gregos. Eu vou me basear nessa passagem em Marcos 5, 24. O tema da minha Bíblia diz assim: a cura de uma mulher enferma. Ou como mais conhecemos, a cura de uma mulher com fluxo de sangue. Deus tem colocado no meu coração essa passagem e nós vamos ver aqui alguns pontos. Antes de tudo, lembra que eu falei que nós, como seres humanos, nós tendenciamos a criar um padrão, né? E eu vou colocar a narrativa aqui do que estava a acontecer. Então, Jesus, no início do seu ministério, ele automaticamente, quando inicia o seu ministério na sua cidade natal, na sua terra, Nazaré, e lá ele é automaticamente criticado, rejeitado, né? Na sua própria palavra ele diz que nem na casa dele davam o valor que ele tinha. Então, automaticamente ele passou a ter uma cidade, Cafarnaum, né?
também como base do seu ministério. E essa passagem que nós vamos ler aqui, ela acontece em uma dessas viagens de Jesus, né, no início do seu ministério, ali no auge do seu ministério, onde ele praticava alguns milagres, ensinava sobre o reino, sobre a volta, né, sobre a vinda dele à terra. E ele simplesmente tinha pregado, ensinado, falado, e ele nessa passagem ele chega a Cafarnaum. Eu queria ler com vocês aqui os versos 24. Nós vamos ler até o 34, tá bem? Que diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos dos médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se apenas eu tocar na sua roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão aperta, e ainda pergunta: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver o que tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Nós estamos diante de umas passagens mais conhecidas, né? Por que não? Talvez mais ministrada também. Porque sabemos que é uma passagem que nos traz inúmeras. É como eu disse há um pouquinho atrás. Se nós lermos 15 vezes essa passagem, 15 vezes nós vamos aprender algo novo. 15 vezes o Espírito Santo vai mostrar o poder, a vontade perfeita, boa e soberana do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, qual que é o contexto aqui? Isso, nós vamos ver aqui o contexto dessa mulher, no versículo 25, que diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ou seja, havia ali uma mulher. A Bíblia não fala o nome, se era Ana, se era Joana, não diz. A Bíblia diz que havia uma mulher que estava a sofrer há 12 anos. A Bíblia também não diz a idade, qual o contexto que ela vivia, se ela tinha um marido, se ela tinha filhos. A Bíblia não diz isso. Mas diz que ela sofria desse mal há 12 anos, né? E muitas das vezes somos nós assim na nossa vida, né? Nós temos uma situação, uma circunstância que nós enfrentamos e que vamos levando, e nossa geração basicamente é uma geração que muito quer as coisas rápidas, não é? Às vezes nós, como cristãos, colocamos algo na mão de Deus e falamos: Senhor, cuida para mim, faz para mim, traz uma solução para esse problema. Passado para aí um dia: Senhor, dá cá, já está demorado demais. Deixa eu tentar resolver do meu jeito, com a minha força, com os meus temores. Basicamente foi isso que essa mulher tentou fazer também. Durante 12 anos, a gente vê no versículo 26, durante os 12 anos, ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Ou seja, a Bíblia aqui também ela dá uma segunda característica dessa mulher. Apesar de ser uma mulher que não tinha um nome, não tinha uma identidade revelada, mas a Bíblia diz que essa mulher gastou todo o recurso.
Então o Espírito Santo, através da atuação, me dá o poder de pensar que essa mulher era uma mulher de posse. Era uma mulher que tinha uma boa condição financeira. Lembrando que naquela época, os gastos médicos era qualquer coisa fora da normalidade. Não era qualquer pessoa que poderia assim pagar pelos melhores médicos. E a Bíblia aqui ela é muito clara quando diz que ela tinha tentado de tudo, com todos. Se calhar ela foi nos melhores hospitais, nos melhores médicos, tentou tudo que ela poderia fazer que estava ao alcance dela e nada surtiu efeito. A coisa continuava do mesmo jeito e ainda pior, não é? E a primeira coisa que o Espírito Santo ele nos chama a atenção nessa tarde é: até quando eu e você vamos ficar achando que o que nós temos é necessário para Deus fazer um milagre na nossa vida? Até quando que eu e você vamos achar que pela nossa força, pela nossa condição, por aquilo que temos no nosso bolso, será o suficiente para mudar uma situação? Esse é o primeiro ponto que a gente poderia e vai pensar nesta tarde, não é? Até quando? 12 anos? 5 anos? 1 ano? 6 meses? Até quando que eu vou achar que somente aquilo que Deus pode fazer na minha vida vai acontecer pelo meu esforço, pela minha condição, né? Então, diante desse contexto, de uma mulher que não tinha uma identidade, a Bíblia não fala, mas conta a história dessa mulher. Como eu falei, se fosse para mim colocar um título nessa mensagem hoje, eu colocaria uma fé radical. Uma fé radical resulta numa atitude radical, não é? Nós começamos os primeiros versículos a saber a característica dessa mulher e vimos que ela não era ninguém perante a sociedade. E não sou eu que estou a dizer, a própria Bíblia, né? A gente vai ler um pouquinho mais à frente, se a gente pegar Levítico 15, 21 a 27, não é preciso abrir agora, mas eu gostaria de desafiar você a abrir na tua casa e ver qual é a condição que uma pessoa que era considerada impura, que era o caso dessa mulher, tinha que fazer diante de uma sociedade. Primeira coisa, ficar totalmente isolada. Não participar dos mesmos convívios que a família, que os amigos, que os seus parentes mais próximos. Ou seja, a vida daquela mulher durante os últimos 12 anos foi radicalmente mudada por uma situação que ela enfrentava, não é? Então, aqui diante do versículo 27, nós vemos o contexto, do 24 até o 26, nós vemos o contexto dessa mulher, né? A identidade, as características que a Bíblia fala dessa pessoa. Era uma pessoa rejeitada, julgada, deixada de canto diante de uma sociedade. Uma pessoa que tinha tentado tudo com as suas próprias forças, trazer uma cura para a sua vida. Até então, durante 12 anos, nada resultou. Entretanto, esta mulher, talvez já naquele momento de tristeza, no seu último ato de fé, de coragem, de determinação para poder mudar o seu cenário de vida, diante do versículo 27, ela primeiro tem uma atitude. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou-lhe a capa dele. Sabe, irmãos, aqui há um grande aprendizado, né? A primeira atitude que ela fez foi, diante de uma multidão, primeiro ela ouviu, ok, eu sei que há um Jesus, o Filho de Deus, que está a operar milagres, que veio para trazer uma transformação. Esse é a minha única esperança. Essa é a minha única esperança. Nele, tudo que eu tentei, tudo que eu fiz, tudo que eu achei que eu poderia fazer, nada disso tem sentido. Minha única opção é Jesus Cristo. Eu preciso tocar nele. Eu preciso chegar perto dele. Eu preciso estar com ele. A primeira atitude radical dela foi reconhecer que todo o esforço que ela tinha feito nada valia diante da soberana vontade de Deus. Soberana e perfeita
presença de Deus. Então a primeira atitude radical que essa mulher falou: eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso tocar em Jesus. Essa foi a primeira atitude radical dela. Porque imagina, por que radical? Que eu falo radical? Porque, como eu disse, muitas das vezes nós temos o padrão nosso de querer achar que nós conseguimos resolver todas as coisas. Tudo que eu tenho é possível, tudo que eu posso, eu consigo, mas não, eu não consigo. Como nós falamos aqui, nós ministramos, não é? Nós cantamos que eu não sou nada sem ti, Jesus, eu não sou nada sem ti. Então eu preciso reconhecer primeiramente que tudo que eu faça não é maior e não será maior do que a presença de Deus neste lugar, na minha vida. Amém? Então a primeira atitude radical dela foi Senhor, eu preciso tocar a veste de Jesus. Eu preciso tocar e ser presente, e estar presente de frente com Jesus. E aí, quando nós pensamos nisso, para ela era um desafio, não é? A primeira coisa que ela pensou eu preciso tocar em Jesus. E quando nós olhamos para essa atitude radical dela, foi radical porque, como eu disse, ela tinha que estar totalmente isolada. Lembra? Isolada da sociedade. Ela era considerada uma mulher impura. Uma mulher que sofria de uma doença da qual ela não poderia estar no meio da sociedade. Então, ela se coloca em um risco de ser julgada, chicoteada, apredejada. Porque era isso que a lei de Moisés dizia. Ela não poderia estar ali, mas ela falou: tudo que eu sou, tudo que eu preciso é tocar em Jesus. A única coisa que pode mudar a minha situação atual é um toque em Jesus. Nós vemos isso no versículo 27. E depois no versículo 28, acontece uma segunda atitude radical. A primeira foi, ela tocou em Jesus. Depois, a segunda atitude radical dela foi o pensamento dela. Sabe por que o pensamento? Porque nós, como cristãos, é verdade, nós temos a fé em Cristo Jesus, nós sabemos o que Jesus é capaz de fazer em nossas vidas, mas aonde há fé, não há espaço para dúvida. Note que a expressão que ela fez aqui, a atitude dela foi contrária do que o nosso padrão humano tende a fazer. Ela primeiro tocou em Jesus, e depois ela pensou e disse isso através do seu pensamento: se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Por que ela primeiro tocou em Jesus? Porque ela foi primeiro na ação da fé de tocar em Jesus. E depois sim ela falou: porque não preciso mais nada, ele não precisa colocar a mão em mim nem nada, eu só preciso tocar nele, e eu tocando nele, eu serei curada. Não é? Ou seja, essa mulher em nenhum momento ela duvidou do poder de Cristo. Em nenhum momento ela duvidou do poder que poderia sair de Cristo, só do encontro de ter um toque em Jesus. E aqui era um outro aprendizado que eu quero partilhar com vocês nessa tarde, que eu aprendi, através ministrando dessa palavra. Muitas das vezes nós vimos à igreja, nós somos frequentes no domingo, nós estamos aqui envolvidos com muitas das coisas, mas muitas das vezes nós passamos. E essa multidão aqui representa muitas das vezes a atitude nossa dentro do corpo de Cristo. Eu estou perto de Jesus, eu estou ouvindo Jesus, eu até aperto Jesus, mas eu não tenho a atitude de tocar em Jesus. O toque, ele revela uma intimidade com Jesus. O toque em Jesus aqui revela uma intimidade. Apertar é diferente de eu tocar, né? A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus de todos os lados. Mas essa mulher teve uma atitude radical de tocar em Jesus. E esse toque em Jesus mudou-se toda a situação, tudo aquilo que ela enfrentava. Ali ela teve um flash na mente dela de reconhecer que tudo que ela fez, nada poderá ser maior do que o amor de Deus. Nada é maior do que a presença, do que um toque em Jesus, não é? Então, a segunda atitude radical dela foi confessar na mente dela de que apenas um toque era o suficiente. Não era preciso mais nada, né? E o nosso padrão, se a gente for olhar os milagres de Jesus, muitas pessoas, Jesus chegou, se apresentou, perguntou para muitos: queres que eu te faça? O que queres que eu te faça?
Essa mulher não. Se ela fosse seguir o padrão, para já ela ia se isolar. Ela está fora da multidão. Ela não ia procurar Jesus. Ela não ia querer ter esse encontro pessoal com Jesus. Ela não ia querer tocar em Jesus. Olha bem, como é que uma pessoa impura, considerada à margem da sociedade, excluída da sociedade, jogada, poderia pensar: se eu apenas tocar em Jesus, serei curada. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. Então, a segunda atitude radical que essa mulher tem é dizer, é confessar na sua mente de que aquele toque era suficiente para mudar toda a tua vida. Toda a vida daquela mulher, né? E diante dessa situação, no versículo 29, no 28 ainda, essa mulher vence alguns obstáculos, né? Se a gente ler aqui o versículo 28 diz: porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada, né? E o Espírito Santo, ele colocou em meu coração para partilhar contigo nessa tarde que essa atitude dela, essa atitude radical que gerou uma fé radical nela, fez com que ela ultrapassasse quatro barreiras, 4 obstáculos que comumente se levanta nas nossas vidas. Qual que é essas barreiras? Quais são esses obstáculos quando nós estamos diante de Jesus? O primeiro deles é o medo, não é? Muitas das vezes nós temos medo daquilo que as pessoas estão a dizer, daquilo que a multidão está a partilhar, e daquilo que as coisas, da forma como as coisas estão a acontecer. Essa mulher, quando ela decide ter uma atitude radical de tocar nas vestes de Jesus, o medo que existia nela vai-se embora. E ela sabe que a única coisa que ela precisa é de Jesus. É tocar em Jesus. O segundo obstáculo que essa mulher vence, e nós podemos tirar desse versículo 28, é o orgulho, não é? Por que o orgulho? O orgulho porque era uma mulher que a Bíblia diz que ela tinha uma boa condição, né? Ela tinha procurado os melhores médicos, os melhores hospitais. E nós, como seres humanos, na nossa miséria, na nossa pequenez, na nossa, ego que muitas das vezes nós temos, essa mulher facilmente poderia ser levada pelo orgulho. De falar, eu já fui nos melhores médicos, já visitei os melhores hospitais. Ok, eu estou a ouvir falar sobre um rei, sobre um Messias, sobre o Filho de Deus, mas não faz sentido. Eu estou 12 anos nessa vida. 12 anos eu tenho vivido assim, eu tentei todos os meus esforços. Não vale a pena. Muitas das vezes é isso que o inimigo tenta colocar na nossa vida, não é? Olha, tu já tentou de tudo, tu já fez tudo que tu poderia fazer e que está no teu controle. E isso acaba gerando um orgulho de nós termos um encontro verdadeiro com Deus. Essa mulher, quando ela decide tocar as vestes de Jesus, aquele orgulho que poderia ter nascido no coração dela, automaticamente é quebrado pelo poder do Espírito Santo. Automaticamente é quebrado pela presença do próprio Jesus Cristo. Então, a partir do momento que ela fala, se eu apenas tocar essas vestes, sararei. Então, a partir desse momento, ela quebra uma barreira interna dela que com certeza poderia aparecer. Ou seja, o orgulho de ser alguém que já tinha tentado de tudo, né? E muitas das vezes nós cristãos somos assim, né? Tentamos e queremos usar a Deus, a Jesus Cristo, na última opção. Quando na verdade, irmãos, Jesus deve ser a única e a primeira opção da nossa vida. Amém? Jesus deve ser a nossa primeira e única opção. Não é a última, não é o último escape, não é a última válvula de escape. Jesus é a primeira e a única opção das nossas vidas, não é? Então, ela também acaba por quebrar uma quarta barreira, um quarto obstáculo que poderia ser levantado na vida dela, que é a vergonha. Por que a vergonha? A vergonha de toda a situação que ela estava vivendo, tudo aquilo que ela já tinha passado, tudo aquilo que as pessoas, talvez não toda a multidão sabia da história daquela mulher, mas pessoas próximas. A Bíblia fala que havia pessoas de todos os lugares. E de certeza ali haviam pessoas que sabiam o problema daquela mulher. Então, a partir do momento que ela decide ter essa fé, essa atitude radical, essa fé radical,
ela quebra a barreira da vergonha. Ela não se importou o que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam julgar pela atitude dela. Ela simplesmente confiou e disse. E tocou as vestes do mestre. E depois disse, apenas se eu tocar nas vestes, sararei. Não é? Então ela quebra uma barreira interna dela, que é a vergonha. A quarta barreira também que ela quebra dentro desse contexto que nós estamos falando é a multidão. E a multidão é algo difícil de lidar, não é? Nós aqui como cristãos, nós sabemos como é que as coisas funcionam. E nós, como filho de Deus, como escolhidos, nós estamos a todo momento, a multidão está nos observar. Qualquer atitude que nós tomamos, a multidão está ali. Seja para julgar, seja para falar, seja para opinar, não é? De certeza que até ela chegar e se colocar entre a multidão e tocar as vestes de Jesus, muita gente deve ter dito para ela, olha, não vale a pena. Tu já tentou de tudo, tu já fez tudo que tu poderia. Não perca tempo. A multidão, ela está sempre. A multidão na nossa vida, ela vai sempre tentar influenciar para a gente não estar de frente com Jesus Cristo, não é? Muitas das vezes, por quê? Porque são inúmeras. A multidão existe muitas pessoas. É uma multidão, a própria palavra já diz. A multidão, cada pessoa tem um objetivo de vida diferente. Cada pessoa tenta criar um padrão de vida diferente. Então é normal que as pessoas que estão à volta, quando falam conosco, querem nos influenciar a pensar o padrão que eles pensam. Mas viva conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Viva conforme a indicação que há na palavra do Senhor Jesus Cristo. Viva conforme aquilo que Deus deixou, que é a palavra verdadeira, infalível do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ela acaba vencendo a multidão também. O quarto obstáculo. Se a gente ler o versículo 29, aí nós temos uma mudança radical. Uma atitude radical, que gera uma fé radical, não tem como não haver uma mudança radical, não é? Notem que a Bíblia diz, e logo que se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmãos, o nosso Jesus, ele é poderoso. O nosso Jesus é um Jesus que muda qualquer situação instantaneamente. Basta ele querer. A Bíblia não diz que foi passado daí 1 hora, passado alguns minutos, depois que ela continuou a seguir Jesus, a Bíblia diz que ela tocou as vestes e instantaneamente aquela cura aconteceu. Ela foi curada. Toda aquela situação que ela carregava durante 12 anos, instantaneamente passou a ser normalizada. Aquela mulher voltou a ter a alegria da vida. Não é? E muitas das vezes nós somos assim, não é? Nós queremos, como eu disse, a gente fica tentando criar situações, soluções, dilemas com a nossa própria força, com a nossa própria vontade. Nós temos um Deus que resolve tudo. No tempo dele, na hora dele e da forma como ele quer. Não seguindo o meu padrão, nem seguindo o seu padrão, mas é seguindo o padrão dele, que é perfeito, infalível, né? E que está sob o controle de todas as coisas. Amém? Então, quando nós vemos no versículo 29, aconteceu uma mudança radical. Ela ficou curada instantaneamente, né? E pensando nisso, irmãos, eu procuro sempre pensar nisso e partilhar sempre que há oportunidade. E é uma lição de vida para mim. E essa mulher representa isso que eu vou dizer agora. O encontro com Jesus verdadeiro, não há como a pessoa sair da mesma forma. Não há como eu ter um encontro verdadeiro com Cristo e eu permanecer da mesma forma. Isso não acontece. Existe uma frase de Marcelo Risma, um pensador cristão, e até no meio também, que diz assim: quando temos um encontro com Deus, 2 verdades são reveladas. Quando temos um encontro
Com Deus, duas verdades são reveladas. A primeira é a nossa miséria. A primeira é a nossa miséria. A segunda verdade revelada, a misericórdia de Deus. O que aconteceu com essa mulher foi isso. Quando ela teve um encontro com Deus, quando ela tocou as vestes de Jesus Cristo, toda aquela miséria, tudo aquilo que ela vivia foi exposto. E a partir daí, a misericórdia de Deus começou a abundar sobre a vida daquela mulher. A misericórdia de Deus alcançou para que ela fosse curada, para que ela pudesse novamente voltar para o leito familiar dela, para que ela pudesse voltar novamente para as amizades, para aquela sociedade que ela estava totalmente excluída. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Então, quando nós pensamos na vida dessa mulher, e assim como nós também, né? Basta eu querer realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, a minha miséria vai ser exposta. Tudo aquilo de mal que eu sou estará diante de Cristo. E Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, derramará a sua misericórdia sobre a minha vida, me permitindo ter a salvação, me permitindo ter um encontro verdadeiro com Deus, me permitindo ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Não é? Mas para isso eu preciso querer ter um encontro com Ele. Querer tocar as suas vestes. Não é? Tocar as vestes para aquela mulher foi o que ela queria. Mas muitas das vezes, para nós, como cristão, tocar as vestes de Jesus vai nos tirar da nossa zona de conforto. E será que eu e você, nessa tarde, queremos sair da nossa zona de conforto? Revelar a nossa miséria para Cristo e falar: Senhor, eu não consigo. Jesus, eu não consigo. Eu já tentei tudo que eu poderia fazer. Não quero. Eu quero que a tua presença seja tudo na minha vida. Eu quero que a tua presença seja maior na minha vida. Será que eu e você estamos dispostos a tocar as vestes de Jesus nessa tarde? E aquilo que a gente tem carregado ao longo dos anos, às vezes pode ser uma tristeza, às vezes pode ser uma falta de perdão, às vezes pode ser algo que nós cometemos lá no passado e que nós levamos para a nossa vida e que nós nos isolamos de pessoas que amamos, nos isolamos da comunidade, nos isolamos da sociedade, mas nessa tarde basta apenas um toque nas vestes de Jesus para a nossa vida ser transformada, ser curada por Jesus Cristo. Amém? Basta um toque de Jesus. Quando nós pensamos que está tudo pronto, aconteceu de tudo, não é? Mais uma vez a multidão. Não é? Porque acontece essa cura, essa atitude radical, essa fé radical na multidão, na vida daquela mulher. E Jesus, quando sente que sai virtude, que no caso é poder, o versos 30, diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Né? Ou diz: quem tocou nas minhas vestes? E aí, novamente, a multidão, e propriamente essa multidão é aquilo que eu falei, o Espírito Santo dá essa liberdade para a gente pensar, né, e partilhar aquilo que vem ao nosso coração. Essa multidão, muitas das vezes, está dentro da igreja. Porque naquele momento, a multidão que respondeu a Jesus Cristo foi os seus discípulos. E disse da seguinte fórmula: o Senhor está vendo, isso no versículo 31, os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão te aperta e ainda pergunta: quem te tocou? Lembra que eu falei? A multidão somos nós. Muitas das vezes nós estamos na multidão. Podemos ser sim essa mulher que não há identidade, mas podemos ser o outro lado da multidão. Daquele que, olha, Jesus, está tudo acontecendo ainda, porque parece muito irônico, não é? Essa conversa aqui foi muito irônica. Senhor, tu está brincando, não? Toda a gente te aperta, toda a gente te empurra, toda a gente faz isso, e tu pergunta: quem me tocou? Isso, palavras do discípulo, Senhor, só pode estar de brincadeira, não? Milhares de pessoas aqui, o Senhor pergunta: quem me tocou? Por quê? Porque os discípulos não estavam vendo a forma como Jesus sentiu o toque daquela mulher. Apertar a Jesus, que é o que eu estou a dizer, trazendo para a nossa realidade, que é estar dentro da igreja todos os domingos, participar de grupos, estar envolvidos em coisas, era o que os discípulos estavam perto.
mas não tinha visto no sentido espiritual ainda o que estava acontecendo ali naquele meio. Nota que o padrão que eu falei que nós tentamos criar um padrão. Essa situação aconteceu diante de um outro milagre que iria acontecer posteriormente. Porque Jesus, quando ele sai e acontece todo esse cenário, toda essa situação com a mulher, ele estava indo curar a filha de Jairo. Não é? Então, Jesus, quando ele começa a caminhar com Jairo para ir curar, para ir ressuscitar a filha de Jairo, que logo à frente nos versículos isso vai se concretizar, aconteceu um milagre para essa mulher. Uma atitude radical, uma fé radical dessa mulher, no caminho que Jesus passava, permitiu que essa mulher tivesse uma mudança na vida, não é? E muitas das vezes nós estamos aqui, Jesus está caminhando conosco, está andando, está fazendo as coisas acontecerem. Nós estamos aqui como multidão, vendo as coisas passando, estamos apertando Jesus, estamos próximo da multidão, mas ainda não o tocamos. Não reconhecemos que apenas um toque nas vestes de Jesus muda toda a nossa vida. Apenas um toque em Jesus muda toda a nossa situação, não é? Então os discípulos, quando eles respondem aqui, Senhor, só pode, né, em num tom mais amigável, só pode estar de brincadeira, porque toda a gente te aperta, toda a gente oprime. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Então, quando nós vemos isso, ele, porém, versos 31, né, ele responde, o Senhor vendo a multidão apertar e pergunta quem me tocou. Ele, porém, olha ao redor, já no verso 32, ele, porém, olha ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Né? Lembra? Atitude radical 1, tocou Jesus. Atitude radical 2, dessa mulher, confessou na sua mente, se apenas eu tocar as suas vestes, eu serei curada. Né? E só isso é suficiente? Para ela era só isso suficiente. Mas ainda há uma terceira atitude radical na vida dessa mulher, de uma fé radical revelada aqui nos versos 33, que diz assim: então a mulher amedrontada, depois de tudo que tinha acontecido, e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Uma fé radical, com uma atitude radical, a gente não consegue ficar de pé diante do poder da providência do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que nós temos e que nos resta a reconhecer é prostrar-se diante da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única coisa que nós podemos fazer diante da tua misericórdia, diante da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas é prostrar-se. Foi o que essa mulher fez. Ela prostrou-se, reconheceu tudo que de Jesus tinha saído e confessou. E falou, Senhor, me passava. E ela contou toda a história. A Bíblia diz isso. Ela declarou tudo que ela tinha feito, tudo que ela tinha tentado, tudo que ela tinha falado. E Jesus ouvindo aquilo. No versículo 34, diz assim: então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Filha, a sua fé salvou você. Vá e fique livre desse mal. Irmãos, nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus que Ele não está preocupado, um Jesus Cristo que não está preocupado se você tem muito dinheiro no banco, se você tem uma boa condição financeira, se você é bem intelectual, se você tem uma boa profissão. Jesus, Ele não está preocupado com isso. O que Jesus está preocupado é se a tua relação com Ele é verdadeira, é de filho para pai, é de um rei que nós reconhecemos como o rei das nossas vidas. A única coisa que chama a atenção e move o coração de Jesus Cristo é um coração quebrantado, contrito, reconhecendo que nós somos miseráveis, pecadores, e que se não fosse a misericórdia dele sobre as nossas vidas, nós estaríamos no inferno devido aos nossos pecados.
A única coisa que move o coração de Deus é saber que existe um filho que reconhece que para ele, por ele, são todas as coisas. E que nada que há nesse mundo foge ao controle das tuas mãos. Não é? No versículo 34 ele diz, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. E aqui nós aprendemos algo tremendo, né? Jesus, ele não apenas cura essa mulher, no sentido literal. Ele não apenas curou essa mulher. Jesus Cristo, ele curou e ele restaurou essa mulher. Jesus, ele não só curou fisicamente, Jesus restaurou a vida dessa mulher. Lembra que nós começamos o versículo a dizer de uma pessoa que não tinha uma identidade, não tinha um nome, não era reconhecida diante daquela multidão. E Jesus, reconhecendo a fé daquela mulher, diz, filha, filha, para alguém que começa uma história, uma vida totalmente miserável, chega diante de Jesus, toca em Jesus e Jesus reconhece, filha, a tua fé te salvou. Lembra uma pessoa que não tinha uma identidade? A partir do momento que ela confia em Jesus, entrega a sua vida a Jesus, confia que Ele pode mudar toda a situação, Jesus reconhece ela como filha. Será que eu e você estamos dispostos nesta tarde a ser reconhecido por Jesus como um filho? Revelando a nossa pequenez, revelando a nossa miséria, os nossos pecados, as nossas transgressões. Será que eu e você estamos dispostos a apresentar, a tocar em Jesus, até a nossa miséria revelada para que a misericórdia dele abunde sobre as nossas vidas? É isso que Jesus Cristo espera de mim e de você nessa tarde. É isso que Jesus Cristo espera. 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos se passaram. Essa mulher que não tinha um nome, não tinha uma identidade, no final do versículo Jesus chama ela de filha. Eu não preciso saber meu nome, eu só preciso saber que eu sou filho de Jesus Cristo. Eu não preciso ter meu nome revelado, eu só preciso saber que existe um pai que cuida de mim. Essa mulher passou de alguém desconhecido para alguém com uma identidade. Qual a identidade que essa mulher tinha? Filha do Deus vivo. A filha do Deus vivo, a filha do próprio Jesus Cristo. Irmãos, nos 3 evangelhos, em nenhuma outra situação, Jesus usa a expressão filha. Somente para essa mulher. O que eu e você estamos esperando para colocar tudo diante de Deus? Gastamos todos os nossos recursos, tudo aquilo que achamos que temos, todos os nossos padrões criados por nós mesmos, para poder tentar mudar situações na nossa vida, quando o que nós aprendemos de hoje é que apenas um toque, e esse apenas um toque é um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. É um relacionamento de intimidade com Jesus Cristo. É um relacionamento que reconhece a soberana, a perfeita e a boa vontade do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher que antes não tinha uma identidade, vai para o seu lar, vai para o meio da sua parentela, vai viver a sua vida sabendo que ela é filha de Deus. Que ela é filha de Jesus Cristo e que ela tem uma morada na eternidade. Uma mulher que era judiada, era rejeitada, tinha a vida totalmente transformada dos últimos 12 anos, passa a ser uma mulher com dignidade, passa a ser uma filha do próprio Jesus Cristo. Uma pessoa a qual, passado mais de 2000 anos, nós estamos aqui a falar de alguém que teve uma fé e uma atitude radical. Alguém que teve uma experiência com Cristo de tocar, de querer um relacionamento verdadeiro com Cristo. Será que eu e você estamos dispostos nessa tarde a viver isso, a ter essa atitude, a ter essa fé radical, a colocar tudo aquilo que nós achamos que nós conseguimos de lado e falar, Senhor, eu só preciso de Ti. Jesus Cristo, eu só preciso de Ti. Deus, eu só preciso de Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é nada perto da Tua grandeza, perto do Teu senhorio, perto da Tua soberana vontade. Senhor, eis-me aqui, faça da minha vida conforme a Tua vontade. Não é por aquilo que eu sou, não é por aquilo que eu tenho, é pela Tua boa vontade, Senhor. Eis-me aqui. E assim eu finalizo, que os irmãos possam ter refletido nesses minutos, que o Espírito Santo
possa ter falado ao vosso coração e que você saiba que apenas um toque em Jesus é necessário para mudar toda e qualquer situação. E não é daqui para frente, é instantaneamente. Basta que Jesus queira. Amém? Amém. Amém. Que Deus possa continuar falando aos vossos corações.